A Prefeitura de Levi Gasparian vem fazendo obras de infraestrutura na cidade. Asfaltamento no Fonseca Almeida. Unidade de Saúde da Família no bairro Fonseca Almeida. Construção da Policlínica e Escola Municipal do Grotão. Construção PSF do Gulf. Reforma e ampliação da Escola Municipal Lia Gucci e cobertura da quadra do Gulf. E a obra que vai beneficiar a todos os gasparienses, Ciclovia, uma parceria do governo municipal e governo estadual. E não para por aí, em breve, Levi Digital, internet gratuita para todos. E a festa mais esperada é o Levi, com várias atrações para você. Prefeitura de Levi Gasparian, governo que faz. Esperança Francisco do Nascimento Ricardo. Eu nasci em frente à prefeitura, num lado mais alto, não foi naquele lado das casinhas, não. É do lado das casinhas, mas naquele lado mais alto. Em 1920, 4 de agosto de 1920, 90 anos, vou completar 91. Eu nunca me ausentei daqui, dessa terrinha que eu amo. Eu vi muitas coisas, a evolução de uns anos para cá foi bastante grande. De repente, a gente que é mais jovem assim estranhava um pouco, mas depois a gente chegava a uma conclusão que havia necessidade, né? Então, quando eu mudei dali, de onde eu nasci, para Fernandes Pinheiro. E lá em Fernandes Pinheiro, eu tive até os 11 para 12 anos. E estudei ali naquela faculdade, que hoje é uma igrejinha, né? Eu fiz ali até o 3º ano, né? Fui diplomada com 11 anos. 11 anos eu já não tinha mais nada que estudar na minha faculdade. Ora, a minha mãe era bem enérgica, né? O pai era, mas sempre aliviava mais. Jamais para mim, que era caçula, né? Os outros mais velhos me acobertavam, né? E a senhora aprontava muito? Não aprontava, até que eu era calma, né? Eu era, assim, bem amiga, né? O meu pai era um guarda da travessia, porque a rodagem não passava por onde passa. Ali era um pasto. Ela chegava ali no Alto Santana, atravessava, a rodoviária passava lá naquele canto. E assim eu fui criada, né? O meu pai, quando fez 80 anos, nós oferecemos a ele uma festinha, porque o seu Joel ia trazer a placa da rua com o nome dele, né? Então nós convidamos o seu Euclides, falecido Euclides Werneck, doutor Lincoln, e eles convidaram o deputado João Silveira e um antigo Mário Reis. Era um escrivão muito antigo e era muito amigo, porque ele que registrava as crianças, ele que fazia casamento, inclusive o meu casamento ele fez. Fez em casa, nós morávamos lá na Avenida Beira Rio, nas 2 casas onde morava a dona Judite, né? O meu pai morava numa e nós nos casamos, moramos noutra.
Moramos 9 anos na outra casa ligada ao meu pai. Entendi. Depois a família começou a aumentar e aí o din-din ficou curto para pagar aluguel, né? Aí construiu lá no estado de Minas, num casebrezinho lá no estado de Minas, ele fez junto com os colegas e nós mudamos para lá. Lá estivemos até fazer essa casa aqui. Porque onde mora a Conceição foi oferecido para nós. Mas eu tinha estado doente e a gente gastou muito. E só ele trabalhava, aí ele não pôde comprar, passou para o pequeno. Mas depois, quando estava quase terminando os lotes, o senhor Euclides chamou o Manuel e disse assim, Manuel, tem um último lote e esse lote está reservado para você vai comprar esse lote. Ah, mas senhor Euclides, não, vai comprar. Você vai pagando conforme você puder. E aí, nós conseguimos, né? Eu gosto muito de ler. Gosta de ler? Gosto. Que tipo de coisa a senhora gosta de ler, dona Cirança? Olha, sendo uma leitura de acordo comigo, eu gosto de ler. Agora eu leio mais, o livro que eu leio é da minha igreja, porque tem um mensageiro, né? Que vem todos os meses. E é uma revistinha? É uma revistinha, e eu gosto de ler. Mas tem outros livros que de vez em quando eu passo à vista. Agora nem tanto, porque se as letras não forem favoráveis, não dá. Entendi. Ele foi criado na nossa família, porque a irmã dele, que criou, casou com um tio meu. Eles eram lá de Afonso Arino, Santa Mafalda, a família de Manuel. Mas a minha família sempre foi daqui, os tios e tudo. No dia deles irem para Três Rios, eles iam os dois lá para casa. Então eu ficava com aquele cuidado na janta deles para não esfriar, era fogão de lenha e tudo, né? E daí foi surgindo uma pontinha de simpatia, né? Mas eu era muito nova. E depois, antigamente, a coisa era diferente, né? Lá um belo dia, eu estava na casa de uma prima e eles iam os dois descendo para ir para Três Rios. Iam a pé de Fernandes Pinheiro para Três Rios, como era difícil a vida. Hoje o povo não vai daqui na Boca da Barra sem uma bicicleta. Então meu primo disse assim, Esperança, esse olho dela não me engana, ela está namorando o Manuel. Aí eu fiquei muito acanhada, deixa de bobagem, João Justino, não é nada disso, mas bem que eu gostei daquela palavra. Mas quando eu completei 16 anos para 17, teve uma festa na igrejinha de Santo Antônio, que é onde é a Casa de Móveis hoje. E é ali que eu me casei. Ali era uma igrejinha? Era uma igrejinha de Santo Antônio. Santo Antônio foi transferido lá para o bairro de Santo Antônio. Santo Casamenteiro. O Santo Casamenteiro, né? Então nós namoramos, né, 2 anos. E ele, nessa época que começamos a namorar, ele estava trabalhando em Teresópolis. Mas teve a festa, ele veio. Estava bonitão, estava forte, muito bem vestido e tal. Eu falei, é hoje que vai acontecer o nosso encontro. Mas eu estava com 2 colegas, todas as 3 interessadas nele. E eu era a menor de todas, tanto na estatura como na idade. Mas eu falei, vocês vão me prejudicar. Uma delas deu um jeito, passou para o lado dele, me tirou para o lado dela e ela... Eu falei, mas isso não fica assim. Aí ele disfarçou, deu mais uma voltinha, saiu fora, né? Porque eu estava lá do contrário. Aí depois eu voltei para o meu lugar, aí ele voltou, começamos a falar, aí namoramos, né? Ele morou uns tempos numa venda que meu tio tinha aí onde é lanchonete, e ele fazia questão de ir lá em casa levar a compra.
que aí ele ficava conversando com a mamãe, eu também chegava, dava a minha piada, né? Aí foi que afirmamos o namoro. Depois a mamãe faleceu, eu fiquei com os irmãos. Passado um ano, mais ou menos, ficamos noivos. Ficamos noivos uns 6 meses. Aí aconteceu o casamento, né? Viemos de lá das casas onde eu já, desde a Avenida Rio Branco, Avenida Beira Rio, mas viemos caminhando. Eu de noiva, a menina que ia ser a dama com a almofada, né, que usava uma almofada para a gente ajoelhar. E aí o padre fez o casamento bem bonitinho e tudo, e fomos para casa, né? Aí foi oferecer o bolo aos convidados, porque não teve festa, teve um almoço, né? Puseram uma tábua assim e puseram aquelas latas assim, doce de coco, doce de mamão, doce de abóbora. Tinha um senhor que morava aqui atrás do morro, ele mandou os mamãos para fazer o doce. E ele trouxe 3 queijos, né? E o bolo, uma senhora que veio de Juiz de Fora, era uma confeiteira muito boa, fez um bolo de casamento com os noivinhos em cima. Mas o bolo foi deste tamanho, só para enfeitar a mesa. E o outro menorzinho em cima e os noivos, né? E usava licor naquela ocasião. Uma parenta do falecido Orlando Mariosa, que era uma costureira muito famosa, ela que fez o meu vestido de casamento, ela fez questão de oferecer para ajudar as licoreiras, umas licoreiras muito bonitas, para pôr licor na mesa, né? E por falta de sorte minha, eu não sei se foi falta de sorte, disseram que, não, isso dá sorte para os noivos e tal. Eu fui abraçar uma criança e o véu pegou numa das licoreiras e foi no chão e quebrou. Ah, meu Deus, que conta que eu vou dar? Eu vou encontrar outra igual? Mas ela não fez questão, felizmente, né? Então viemos para aqui, para onde é a lanchonete, que tinha um enorme salão, né? E o baile foi ali. Ali dançamos e tudo. Foi o nosso casamento, 27 de maio de 39. E daí nós seguimos a vida na... Quanto tempo de união, dona? Foram 66 ou 67 anos. E 2 meses. Vivemos, graças a Deus, numa luta, porque naquele tempo só ele trabalhava, né? Aqui não tinha mesmo... E mesmo eu não tinha costume de trabalhar assim fora, né? Sempre cuidando da família. Sempre cuidando da família. E nesse tempo não tinha televisão, os filhos foram vindo, né? Tinha que cuidar dos filhos. O meu tempo era pouco para eles, né? E eu não lamento. Então a gente vivia assim. Ele sempre muito calmo, paciente, muito bom, foi muito bom companheiro. Deixou assim muita saudade. Mas é a vida, né? A gente reconhece que só aqui uma ocasião, um casal morreu os 2 no mesmo dia. Morte normal. Eu falei, mas isso é de 100 em 100 anos que pode acontecer isso, né?